Tem gente que nasce para brilhar. E tem gente que o mundo tenta apagar antes mesmo da faísca ceder. Mas às vezes, uma batida literal muda tudo. Era uma manhã nublada, daquelas que parecem pesar o céu nas costas da gente. Avenida larga, zona nobre, prédios com porteiro que chama até cachorro de senhor. O asfalto, ainda úmido da garoa da madrugada, refletia a cidade como um espelho sujo. E foi ali, bem ali, entre um café caro e uma buzina impaciente, que o destino resolveu escorregar. "Sai da frente, sua louca!" Foi o último grito antes do barulho seco do impacto. O carro preto, importado, freou com atraso. Não deu tempo. A mulher voou, literalmente. Corpo magro, frágil, batendo no capô como se fosse feito de papel. E depois do silêncio. Aquele silêncio que só existe quando a morte encosta, mas ainda não leva. O motorista desceu. Terno caro, relógio de mais de um salário mínimo por segundo. Passo firme, mas coração acelerado. Ele olhou para o chão, esperando encontrar uma viciada, uma bêbada, alguém sem nome. Mas o que viu foi o começo do fim da própria ignorância. Ela dava viva, machucada, mas viva, e mesmo caída, mesmo sangrando, segurava com força um saco de lixo cheio de sucata, latas amassadas, garrafas plásticas, tampinhas, nada que alguém normal consideraria importante. Mas ali, naquele olhar, tinha algo que ele não sabia explicar. "Moça, você tá bem? Eu não vi a senhora." Aqui vou pela primeira vez na vida. A mulher tentou levantar, mas o corpo não obedeceu. O sangue escorria da testa, mas a mão, trêmula, ainda agarrava o saco com tanta força que parecia proteger um filho. "Me ajuda, por favor. Não deixa levarem minhas coisas." Ele não entendeu. "Que coisas? Isso é lixo." Ela olhou para ele, mas não era um olhar de raiva. Era pena, como se o pobre ali fosse ele. E com a voz fraca, mas firme, respondeu: "Você vê lixo, eu vejo lembrança." Foi ali, naquele instante que lhe parou. Algo incomodou, como se aquela mulher soubesse mais da vida do que todos os MBAs dele somados. Chamou a ambulância, tentou ajudar. Gente filmando, uns rindo, outros julgando, clássico. E quando os paramédicos chegaram e começaram a recolher a vítima, ele viu uma folha cair do meio do lixo. Uma foto, amarelada, antiga. E ali, no centro, estava ele, aos 12 anos, ao lado da mulher que ele acabara de atropelar. O coração travou. As mãos suaram. Aquilo não fazia sentido. Quem era aquela mulher? Como ela tinha uma foto dele de quando ele era só um menino pobre, no orfanato São Joaquim, na Zona Norte, lugar onde ele morou até os 13 anos, quando foi adotado por uma família rica, que, curiosamente, fez questão de apagar qualquer vestígio do seu passado. E ali estava ela, a mulher atropelada. Só que jovem, bem vestida, sorrindo, com ele no colo, como uma mãe. "Impossível", murmurou enquanto tremia. Foi para casa, mas não dormiu. Passou a noite inteira revirando caixas que não abria desde a adolescência. Cartinhas, boletins, desenhos rabiscados, nada, nenhuma pista de quem era aquela mulher. Na manhã seguinte, foi até o hospital. Tentou visitas, mas ela ainda estava na UTI sem previsão de alta. E mais, sem documentos. Nome? Ninguém sabia. A ficha constava como desconhecida, acidente em via pública. Um fantasma com nome esquecido. Mas enquanto esperava na recepção,
Viu uma senhora da limpeza, carrinho na mão, passando pano no chão, olhou para ele e soltou: "Você é o menino da Dona Cida, né?" Ele congelou. "Dona Cida? Ela falava de você às vezes, diz que teve um filho que foi levado, que tiraram dela, mas que um dia o mundo ia colocar vocês cara a cara de novo." Ele ficou branco. "Como assim? Filho? Ué, moço, a mulher que você atropelou é a Cida. Vive catando coisa ali perto da Feira da Liberdade, dorme em caixa de papelão, mas nunca larga um saco de lixo, porque naquele saco tem a vida dela inteira." Ele não sabia se o sentava ou saía correndo. Cida, a mesma que ele lembrava vagamente nos sonhos. Aquela voz que cantava desafinado uma música de niná que ele achava que era a invenção da cabeça dele. "Mas ela disse que era minha mãe?" A senhora olhou com ternura. "Ela dizia que perdeu o filho, que entregaram ele para adoção sem consentimento quando ela foi internada, porque diziam que ela era doida." O Roberto sentiu o mundo girar. Doida? Internada? Adoção forçada? O que antes era só um atropelamento, agora parecia ser o reencontro de duas almas arrebentadas por uma injustiça escondida por décadas. Mas por que esconderam isso dele? Por que ninguém nunca contou? E o mais intrigante, por que ela nunca procurou ele? Ou será que procurou e foi impedida? Isso era só o começo. Dizem que quem procura acha, mas ninguém avisa que o que a gente acha pode ser pior que o que perdeu. E foi isso que o tal Dr. Roberto descobriu quando resolveu cutucar o passado com vara curta. Naquela mesma tarde, ele pegou o carro e foi direto para a casa dos pais adotivos. Não avisou, não marcou hora, só chegou. Portão eletrônico, jardim aparado, casa de capa de revista. Tudo impecável, menos a verdade. Foi recebido com o mesmo sorriso falso de sempre da mãe adotiva, Dona Eunice, mulher fina, olhos de gelo, voz de veludo que escondia a farpa. "Roberto, meu filho, que surpresa boa! Entra, quer um chá de hibisco?" Ele foi direto ao ponto. "Você conheceu uma mulher chamada Cida?" Ela congelou, por um segundo, quase imperceptível, mas o suficiente. "Cida? Que Cida, meu filho?" "A que me carregava no colo, quando morava no orfanato. Aquela que, segundo uma senhora do hospital, dizia que era minha mãe." A xícara tremeu, o chá derramou, e o silêncio se instalou como um grito mudo. "Roberto, olha, tem coisas do passado que não merecem ser reviradas. A vida que você tem hoje é graças a uma chance. Não vai estragar isso com delírios de mendiga." "Delírios? Ela tem uma foto comigo no colo. Uma que nem eu tenho." "Como você explica isso?" Foi aí que entrou o pai adotivo, Dr. Ernesto, ex-juiz aposentado, homem de fala grave e autoridade de quem manda até calado. Ela era desequilibrada. Foi internada, perdeu a guarda. O juiz entendeu que você corria perigo. Nós fizemos o que era melhor para você. Ponto. Sem me contar nada, me apagaram a origem como se eu fosse lixo. O velho não piscou. Família é quem cuida, não quem sangra nas calçadas. Você é nosso filho agora, e sempre foi. Roberto saiu dali com mais dúvidas do que entrou. Mas uma certeza queimava no peito. A história que contaram para ele era uma meia-verdade. E meia-verdade é a pior mentira que existe. Ao chegar no carro, viu no celular uma notificação. A mulher,
A tal Cida tinha saído da UTI, ainda fraca, mas consciente. O coração disparou. Talvez ela fosse a única que ainda podia contar a verdade. Mas será que ela queria? Será que ela lembrava? Ou será que o silêncio também fazia parte do preço que pagaram para apagar ela da história? E se ela começasse a falar, quem mais poderia cair junto? Tem gente que fala pelos olhos. E naquele quarto de hospital bastou um olhar para contar 30 anos de silêncio. Roberto entrou devagar. O quarto era simples. Cida estava girada, fraca, mas viva. Braço com soro, rosto marcado, mas os olhos... os olhos! Pareciam 2 retratos antigos, amarelados, mas intactos. E quando ela viu ele entrar, não precisou dizer nada. Ela sorriu, um sorriso quebrado, de quem passou a vida inteira esperando por um momento que talvez nunca viesse. Você cresceu, sussurrou. Roberto travou. A garganta apertou. Sentou na beira do cama sem saber o que dizer. Só conseguiu mostrar a foto. É a gente, né? Ela assentiu devagar. Você tinha 2 anos aí. Morria de cólica e de manha. Só dormia no meu colo. Lembra da musiquinha? Ele fechou os olhos. A melodia voltou. Não sabia de onde, mas ela voltou. Essa música existia mesmo. Claro que existia. Eu que infantei. Para você. Dormizinho, meu anjo, que o mundo lá fora morde. Lembra? Ele chorou. Baixo, sem barulho. O tipo de choro que escorre por dentro. Por que você sumiu? Por que nunca me procurou? Eu tentei, filho. Deus sabe como tentei, mas eu era pobre, sozinha. E disseram que eu era louca. Me internaram à força quando você ficou doente e eu não tinha dinheiro para remédios. Disseram que era negligência. Foi mentira. Eu só não tinha opção. Quando saí, você já tinha sido adotado. E me disseram que tinha ido para longe, que era melhor esquecer. Quem disse isso? Ela fechou os olhos. Gente de terno, juiz, assistente social, padre até. Diziam que eu era um perigo. Eu só era pobre, Roberto. Só isso. Ele segurou a mão dela pela primeira vez. E ela apertou, como dissesse, tô aqui. E estavam, os 2. Depois de anos, finalmente juntos, mas o reencontro tinha gosto de sangue de seco, de mágoa antiga, de tempo perdido. Você ficou me esperando esse tempo todo? Todo santo dia. Toda vez que ouvi um carro frear, pensei, é ele. Quando vi uma sombra na calçada, será ele. Roberto abaixou a cabeça. Me perdoa por não ter procurado. Você não tinha como saber e, mesmo sem saber, você chegou. E ali, naquele quarto frio, onde a vida quase escapou, um laço antigo renasceu. Mas o mais importante ainda estava por vir, porque a Cida tinha mais para contar, muito mais. Coisas que ninguém imaginava, coisas que envolviam dinheiro, poder e nomes grandes. Tem uma coisa que você precisa saber, filho, e talvez isso mude tudo o que você acredita. Roberto engoliu seco. O que é?
Ela olhou para o teto, suspirou fundo. A sua adoção não foi um erro, foi um plano. Tem gente que sobe na vida pisando onde ninguém olha. E tem nome de família que brilha na fachada, mas esconde podridão no porão. Roberto não conseguia respirar direito. Aquela frase ficou ecoando como tambor em velório. Sua adoção foi um plano. Ele pediu para Cida explicar, mesmo com medo da resposta. Ela ajeitou o travesseiro, olhou bem nos olhos dele e falou devagar, como quem reabre uma ferida que nunca fechou direito. Você era o único filho da mulher que o pai adotivo não podia ter. Roberto franziu a testa. Como assim? O Dr. Ernesto, ele não podia ter filhos. E a esposa dele, a Dona Eunice, também não queria adotar qualquer criança. Ela queria um menino bonito, saudável, sem manchas no nome. Foi assim que a assistente social veio até mim. Eu ainda estava internada, lutando para provar que não era louca, mas já tinham decidido. Me deram 2 papéis, um para internamento e outro de renúncia da guarda. Eu assinei o errado. Eles sabiam disso, fizeram de propósito. Ela chorava, mas chorava calada, como quem já cansou de berrar sem ser ouvida. Eles te escolheram, Roberto. Te roubaram. Ele lembrava das festas de aniversário com palhaço alugado, das viagens caras, dos presentes que nunca pedira. E agora, tudo aquilo parecia comprado com mentira. Mas por quê? Por que justo eu? Porque você era filho de ninguém e de todo mundo. Nasceu na rua, cresceu no orfanato, não tinha parente por perto. Um menino bonito, com olhos grandes, perfeito para foto de adoção. Só não contavam que a mãe era teimosa. Roberto respirava pesado. Cada frase da Cida era uma marretada na parede da vida dele. Aquela parede onde ele tinha pendurado diplomas, prêmios, conquistas. Tudo agora tremia. Você sabia onde eu estava todo esse tempo? Ela assentiu. Sabia, mas não podia chegar perto. Eles colocaram uma medida judicial, diziam que eu era ameaça. Quando tentei te ver na porta da escola, levei uma surra da segurança. Depois parei de tentar. Só restou catar o que jogavam fora e juntar pedaço de lembrança no lixo. A raiva dele era tanta que tremia por dentro. Mas não era raiva da Cida. Era raiva do que fizeram com ela. Com ele. Com a verdade. Eles ainda podem ser processados. Eu sou advogado, eu... Ela interrompeu com um sorriso triste. Você acha mesmo que eles deixaram rastros? Eles apagaram tudo. E quem falou demais sumiu. Como assim? Sumiu? Ela hesitou. A assistente social que tentou me ajudar morreu em um acidente. A enfermeira que me deixou ver você escondido foi transferida e nunca mais apareceu. E um padre que me ouvia em confissão desapareceu. Roberto engoliu seco. O que parecia uma história de abandono, agora parecia conspiração. E a pergunta que não queria calar. Até onde os pais adotivos dele foram capazes de ir para garantir aquele filho perfeito? No fundo, ele já sabia a resposta. Mas o que viria a seguir ia provar que o buraco era ainda mais fundo. Tem silêncio que vale ouro. E tem outros que custam vidas. Roberto estava de volta à sua mansão. Mas, pela primeira vez, aquele lugar parecia mais prisão do que palácio. Ele entrou no escritório, trancou a porta e começou a revirar o cofre do pai. Senha? A mesma de sempre. A data do casamento. A ironia do amor usado como código para esconder mentira. Lá dentro, pastas, contratos, escrituras, mas uma em especial chamava atenção. Dossiê CJR. Roberto abriu. Era ele. Nome completo,
data de nascimento, ficha médica e relatórios. Relatórios feitos por uma tal de psicóloga judicial LG. Dizia que a mãe biológica apresentava traços de instabilidade emocional, mas com uma observação em caneta vermelha. Paciente está lúcida, reage com coerência, reivindica direito à guarda com afeto e ligação emocional. E mais abaixo, recomendação: reconciliação assistida com o filho. Mas essa página estava riscada com marca-texto preto. Tentaram o apagar, mas não conseguiram rasurar a verdade por completo. Havia ainda uma carta, manuscrita da Ciba, endereçada a ele, nunca entregue, datada de 1996. Meu filho, se você receber essa carta um dia, é porque Deus permitiu. Eu não sou perfeita, nem rica, mas eu te amo desde o dia em que ouvi você chorar pela primeira vez. Me perdoa por não dar aí. Me perdoa por não ter conseguido te proteger. Eu nunca desisti de você. Sua mãe, Zida. Roberto caiu de joelhos. Aquela carta tinha o peso do mundo. De madrugada, ele não conseguiu dormir. Foi até o quarto dos pais adotivos. Não bateu. Abriu e falou com voz firme. Vocês apagaram a página errada. Apagaram a mulher que me deu a vida e acharam que eu nunca ia descobrir. Eunice acordou assustada. Ernesto apenas abriu os olhos, calmo como sempre. Você não entende, Roberto. Fizemos isso por você. Não. Fizeram por vocês. Por status, por vaidade? Eu era uma vitrine. Você era uma criança condenada. Nós te demos uma chance e você soube aproveitar. Não pedi chance, pedi verdade. Ele saiu batendo a porta. Pegou o carro e foi direto ao hospital. Chegou no meio da madrugada. Entrou no quarto de Zida. Ela dormia, mas, mesmo assim, ele segurou a mão dela. Você não perdeu um filho. Eles é que tentaram roubar de mim. E agora é eu que vou devolver a verdade ao seu nome. Mas o que ele não sabia é que alguém já tinha descoberto que ele abriu o cofre e que essa história estava longe de acabar. Tem gente que aparece quando não devia. E quando o passado é enterrado com cimento, todo curioso vira ameaça. Na manhã seguinte, Roberto voltou ao hospital com um buquê de flores e uma sacola de roupas limpas para Zida. Mas, ao chegar no saguão, percebeu algo estranho. 2 homens engravatados, discretos demais para parecerem acompanhantes, olhavam em sua direção. Um deles mexia no celular. O outro, mais velho, usava um relógio de couro preto, desses antigos, de pulseira gasta e mostrador simples. Só que o rosto não era simples. Era o mesmo que Roberto já tinha visto nas fotos antigas da Fundação de Adoções que intermediou o caso dele. O Dr. Álvaro, murmurou, reconhecendo. Antigo diretor da Fundação, oficialmente aposentado, extraoficialmente, muito bem pago para esquecer. Roberto respirou fundo, fingiu que não viu, subiu direto para o quarto da mãe. Mas ao chegar, a cama estava vazia. Cadê ela? Perguntou a enfermeira. Foi transferida, ordem da diretoria, levaram para outro hospital. Outro hospital? Qual? Não informaram, disseram que era caso sigiloso, que envolvia investigação. O chão sumiu. Roberto saiu correndo, volta à recepção. Os homens sumiram, só uma pasta ficou esquecida na cadeira, e nela, uma folha timbrada com o símbolo do Tribunal de Justiça e o nome. Ordem de Remoção Maria Aparecida Alves. Ele tirou foto. Sabia que ali tinha coisa errada. Voltou para o carro, tentou ligar para meia dúzia de conhecidos no meio jurídico. Ninguém sabia de remoção nenhuma, muito menos de sigilo por investigação. Foi só então que caiu a ficha.
Estavam tentando sumir com Cida de novo, mas dessa vez com pressa. Voltou para casa, ligou o computador, pesquisou hospitais públicos da capital. Nada. Depois, fui atrás de clínicas psiquiátricas. Bingo! Uma delas, na zona rural, tinha dado entrada em paciente com um nome semelhante, Maria C. Alves. Diagnóstico: surto esquizofrênico. Internação compulsória. Roberto socou a mesa. Era o mesmo truque. De novo estavam tentando pintar ela como louca. E ele sabia o que vinha depois. Com Cida isolada, dopada e sem acesso a advogado, bastava um laudo alquer e pronto. Sumia da vida, da ficha e da história. Mas agora tinha um problema. Ela não estava mais sozinha, e o nome do Dr. Roberto Costa Júnior já não era só o do menino de vitrine, agora era o do filho que ia bater de frente com quem sempre mandou. Só que ele ainda não sabia que mexer nesse vespeiro ia custar caro, muito caro. Tem hora que a verdade não cabe mais no peito, e quando ela explode, quem sempre mandou começa a tremer. 2 dias depois, Roberta estava na porta da tal clínica rural, cercada de árvores, longe de tudo, com um muro alto e um portão eletrônico que parecia mais prisão do que hospital. Um lugar feito para esconder gente e esquecer. Ele bateu com força, mostrou a identidade, foi ignorado. "Consulta agendada?" perguntou a recepcionista sem levantar os olhos. "Não, vim buscar minha mãe." "Paciente?" "Maria Aparecida Alves, internada compulsoriamente por uma falsa denúncia. Eu sou advogado e se não abrir essa porta agora, volto com um liminar e a imprensa inteira." A moça tremeu, saiu por uma porta lateral. Minutos depois, apareceu um sujeito de jaleco branco, cara de sono e ar de superioridade. "Doutor Roberto, não precisa desse tom? Aqui seguimos protocolos. Sua mãe foi internada com base em laudo psiquiátrico, emitido por profissional autorizado." "Qual profissional?" "Doutor Álvaro Santiago." Roberto sorriu, cínico. "Curioso, o mesmo que assinou minha adoção, e que se eu puxar a ficha, vai aparecer em meia dúzia de processos por irregularidades com menores nos anos 90. Ele engoliu seco. "Bem, precisamos de mais tempo para a análise." "Tempo é o que vocês não vão ter. Estou com um mandado de busca assinado pelo juiz Santana, que foi meu colega de faculdade. Se minha mãe não sair andando comigo por aquela porta em 10 minutos, eu derrubo esse lugar com denúncia em mídia." Silêncio. 5 minutos depois, a porta dos fundos se abriu. Cida apareceu, dopada, roupas largas, olhar perdido. "Filho?" Ele correu até ela, abraçou, sentiu o cheiro de remédio, suor e abandono. "Tá tudo bem agora, mãe. Eu vim te buscar. Eles não vão encostar mais um dedo em você." Ela chorou, mas nem conseguia falar. Roberto colocou ela no carro, ligou para uma clínica de confiança, particular, pagou à vista. E naquela mesma noite, gravou um vídeo. Olhos vermelhos, mas voz firme. "Meu nome é Roberto Costa Júnior. Sou advogado, e essa é minha mãe, Cida. Por 30 anos mentiram sobre ela. Disseram que era louca, que me abandonou. Nada disso é verdade. Ela foi vítima, como tantos outros. Eu fui roubado. E agora quero que todos saibam o que essa elite nojenta fez." Publicou. O vídeo viralizou em horas, gente comentando, compartilhando, histórias parecidas brotando nos comentários. Mas com a verdade à mostra, veio a retaliação. Na manhã seguinte, Roberto recebeu um aviso de que a empresa da família estava sendo investigada por fraude fiscal. Uma denúncia anônima, coincidentemente, no mesmo dia da postagem. "Estão tentando te calar, filho. Deixa tentarem. Agora a gente tem voz."
Mas mal sabia ele que o próximo passo da família adotiva ia ser ainda mais sujo e envolvia um nome que ele jamais pensou ver envolvido: o dele. Tem coisa pior do que roubar um passado, é roubar também o futuro. E quando a mentira se mistura com papel timbrado, o nome da gente vira moeda. Roberto acordou com uma ligação tensa de seu contador. Doutor, o senhor assinou uma procuração nova recentemente? Claro que não. Por quê? Porque ela apareceu nos registros da Receita ontem à noite, com sua assinatura digital, autorizando movimentações na holding da família, inclusive venda de ativos em seu nome. Impossível. Eu nem uso essa assinatura desde que troquei o certificado digital. Pois é, mas ela foi usada. E não só isso, já transferiram cotas, já tem movimentação no banco. Vão te envolver numa lavagem. Roberto sentiu um nó no estômago. Ligou para o banco, tentou barrar, mas já era tarde. A papelada estava toda registrada. E, pasme, em nome de uma empresa que levava as iniciais ICJ. Eunice Costa Júnior. Usaram meu nome até na razão social. No mesmo dia, chegou uma intimação. Acusação formal, fraude societária e evasão fiscal. E quem assinava como denunciante? Dr. Ernesto Costa, o próprio pai adotivo. Foi quando o Roberto entendeu. Iam jogar ele para os leões, usar o nome dele como bode expiatório, queimá-lo em praça pública, como se fosse ele o corrupto, o farsante, o ingrato. Voltou à casa da família, invadiu, não pediu licença. Encontrou os dois sentados tomando café como se nada tivesse acontecendo. Você me colocou como laranja da empresa? Gritou com um papel na mão. Eunice nem piscou. Ernesto limpou a boca com um guardanapo como um juiz prestes a dar sentença. Você mexeu com coisas demais. Nos expôs. Isso tem consequências. Eu sou o filho de vocês. Não. Você foi um projeto, uma construção, e agora você virou morresco. Você vai me prender para salvar seu nome, pai? Não seria a primeira vez que a verdade precisou ser sacrificada pelo bem maior? Roberto sentiu que ia desmaiar, mas se segurou, respirou fundo e então sorriu. Um sorriso que misturava raiva com redenção. Vocês acham que tem tudo na mão, mas esqueceram de uma coisa. Eu tenho ela. Ela quem? A verdade. A Cida, minha mãe. E ela tá viva, sabe nomes, datas, histórias e tá pronta para falar. Eu vou colocar ela diante das câmeras, em rede nacional. Vocês acham que isso vai acabar comigo? Não, vai acabar com vocês. Ernesto, pela primeira vez, tremeu. Eunice derrubou a xícara, mas já era tarde. Roberto saiu, pegou o carro e foi direto para a emissora de TV. Marcou entrevista ao vivo, com um Cida do lado. E ali o Brasil inteiro ia ouvir o que, por décadas, tentaram esconder. Mas o que ninguém esperava era a confissão que ela faria no meio da transmissão. Uma que nem Roberto estava preparado para escutar. Tem coisa que a gente guarda por medo, mas tem coisa que a gente só não conta porque machuca até lembrar. E Cida carregava uma dessas. O estúdio estava em silêncio absoluto. Luzes acesas, câmeras ligadas. O jornalista respirava fundo, olhando para o monitor com um brilho no olho que só aparece quando sabe que vai entrar para a história. Estamos ao vivo com o advogado Roberto Costa Júnior e sua mãe biológica, Maria Aparecida Alves, conhecida por décadas apenas como Cida, uma mulher invisível que hoje tem nome, rosto e voz. Cida tremia de leve, mas estava firme. Usava um vestido simples, azul claro, cabelo preso, o rosto ainda marcado pelo sofrimento, mas os olhos ardiam como fogo velho reacendido. Dona Cida, o país inteiro quer saber. Por que só agora a senhora contou sua história? Ela respirou, olhou para o filho e começou.
porque só agora alguém quis escutar. A plateia, do outro lado da tela, segurava o fôlego. E o que a senhora tem a dizer agora, com todos ouvindo? Ela fechou os olhos por um segundo, engoliu seco e então soltou. Eu tenho mais para contar. Tem um nome que ninguém mencionou. Um nome que foi o verdadeiro mandante de tudo, que me ameaçou, que me pagou para assumir e que também era pai do Roberto. Silêncio. Roberto virou de lado, confuso. Como assim, mãe? Ela baixou a cabeça. Roberto, você não só foi roubado, você foi escondido do teu próprio pai. O jornalista arregalou os olhos. Quem era? Ela olhou para a câmera direto, sem piscar. Ernesto Costa. O homem que te criou é também o homem que te gerou, mas nunca quis assumir. Ele me usou quando eu era só uma faxineira no fórum. Me usou e me largou. Quando engravidei, ele me fez prometer que sumiria. Quando não cumpri, ele me apagou. Roberto sentiu o mundo cair, o chão desaparecer, as pernas falharem. Você está dizendo que o Ernesto é meu pai biológico? Ela assentiu com os olhos cheios de água. E tua mãe, adotiva, sempre soube. O estúdio ficou em silêncio. O jornalista não sabia o que dizer, o técnico chorava, o público em casa mudo. Roberto olhou para a câmera, depois para a mãe, depois só conseguiu murmurar. Eu fui adotado pelo meu próprio pai. Não foi adoção, Roberto. Foi posse, disfarçada de caridade. A transmissão foi cortada. O produtor sinalizou do fundo. Pressão do alto escalão. Mas o estrago já estava feito. Horas depois, o nome de Ernesto Costa estava em todas as redes. Memes, revolta, protestos. A fundação onde ele adotava crianças virou alvo de investigação e a Cida virou símbolo. Mas o Roberto não falou mais nada naquela noite. Ficou mudo, sentado no camarim, olhando para o nada, porque às vezes o que destrói a gente não é a mentira, é descobrir que o monstro que a gente combate carrega o nosso próprio sangue. Tem gente que herda fortuna, outros herdam ferida. Mas tem aqueles que, mesmo nascidos do erro, escolhem fazer o certo. E foi isso que Roberto fez no dia seguinte à entrevista. Ele acordou com o telefone tremendo de notificações. Noticiários, redes sociais, advogados, repórteres, juízes, até deputado querendo se promover em cima da história dele. Todo mundo tinha uma pergunta. Todo mundo queria um pedaço. Mas ele só queria silêncio. Olhou para o espelho, viu o próprio rosto. Pela primeira vez se perguntou: quem sou eu? Porque se Ernesto era seu pai e Eunice sabia, então tudo que viveu foi encenação, uma adoção forjada, um teatro de amor para esconder vergonha. Vergonha de ter gerado um filho com uma faxineira, um filho fora da casta. Vestiu uma roupa simples, calça jeans, camisa de algodão, saiu sem motorista, pegou o metrô. Sim, o homem que andava de carro blindado desceu para andar entre o povo. Chegou no cartório da Zona Leste, pegou senha, sentou, esperou. Quando chamaram, foi direto ao balcão. Quero retificar meu registro de nascimento. A atendente estranhou. Erro de grafia? Erro de vida. Quero tirar o sobrenome Costa e assumir o sobrenome da minha mãe, Alves. Ela arregalou os olhos. Vai abrir mão do nome da família Costa? Não, estou abrindo mão da mentira e assumindo a verdade. Horas depois, saiu com a certidão nova nas mãos. Roberto Alves. Este é o meu nome agora. O nome que você me deu. O único que me pertence. Ela chorou, mas foi um choro bonito, de alívio. Você não sabe o quanto isso significa para mim.
Sei sim, e vai significar para muita gente. Porque agora, mãe, eu vou abrir uma fundação com o seu nome para ajudar mulheres como você, para impedir que outras Cidas sejam apagadas. Ela levou a mão ao peito, tremia. Não precisava. Precisava sim. Eu não posso mudar o passado, mas posso impedir que ele se repita. No mesmo dia, deu entrada nos documentos. Fundação Cida Alves. Proteção à maternidade vulnerável. Investigação de adoções forçadas. Abrigo para mães perseguidas pelo sistema. Era só o começo. Mas, no fundo, era um recomeço. E enquanto os Costa tentavam apagar rastros, fugir da justiça e manter aparências, Cida e Roberto começavam a escrever uma nova história. Só que ainda faltava um último acerto de contas, porque Ernesto não ia cair calado. Tem homem que acredita que dinheiro é eternidade, mas quando a morte encosta, até a arrogância começa a tossir. E Ernesto Costa, o grande magnata, começou a definhar assim que a verdade veio à tona. Do dia para a noite, perdeu assento em conselho, parcerias internacionais, contratos milionários. A elite fingia não conhecer. O nome dele, que já fora sinônimo de prestígio, virou manchete de escândalo. Juiz forjou adoção para esconder filho ilegítimo. Esquema de silêncio e internações forçadas. O castelo estava ruindo, e rápido. Roberto não procurou mais o pai. Nem ligou. Não moveu ação, não pediu indenização. Deixou o tempo fazer o que a justiça ainda não conseguia. Envelhecer os culpados por dentro. Mas foi Cida quem recebeu a ligação. Dona Cida, o doutor Ernesto pediu para vê-la. Diz que está com os dias contados. Ela ficou em silêncio. Só depois murmurou. Ele tem dias contados há muito tempo. Só fingia que era imortal. Mesmo assim, ela foi. Entrou na mansão onde por 30 anos não pôde sequer se aproximar. A mesma onde ele criou seu próprio filho como adoção. A casa cheirava a mofo e arrogância vencida. Ernesto estava numa cama hospitalar montada no antigo escritório. Magro, rosto afundado, tubos, oxigênio. Os olhos ainda duros. Cida parou na porta. Não chorou, não tremeu, só olhou. Não tem enfermeiro para me tirar daqui hoje, né? Ele tossiu. Você sempre foi irônica. E você sempre foi covarde. Silêncio. Eu errei. Mas amei aquele menino como pude. Não. Você amou como lhe convinha. Amor de vitrine, de contrato. Aquele menino dormia com fome de verdade, mesmo cercado de luxo. Ernesto estendeu a mão trêmula. Com dificuldade puxou uma pasta. Aqui está o testamento. Atualizei ontem. Tudo vai para o Roberto. Ela arqueou a sobrancelha. E você acha que há dinheiro que cura abandono? Não, mas eu que posso deixar. O que me resta? Cida pegou o papel, leu rápido, depois rasgou, na frente dele. Ele não precisa do seu nome, e agora nem do seu dinheiro. Ernesto chorou. Não por arrependimento, mas por impotência. Pela primeira vez na vida, não podia comprar a salvação. Cida virou as costas. Adeus, Ernesto. Se prepare, porque do lado de lá, o juiz não atende telefone particular. 2 dias depois, a notícia correu. Ernesto Costa faleceu, sem velório aberto ao público. Roberto recebeu a notícia em silêncio. Olhou pela janela, depois disse: já vai tarde, mas a lição fica. Naquele mesmo dia, inauguraram oficialmente a Fundação Cida Alves, com dezenas de mulheres assistidas, advogadas voluntárias e uma placa na entrada.
Aqui, ninguém nasce invisível. Aqui, toda mãe tem nome. Mas a história ainda tinha um desfecho reservado. Porque, no fundo, o último capítulo não era sobre eles. Era sobre o que deixaram no mundo. Tem história que termina em silêncio, mas tem outras que viram semente. E foi isso que aquela tragédia toda virou. Terra fértil para nascer gente diferente. 3 anos se passaram. A Fundação Cida Alves cresceu. Começou com um quartinho emprestado, depois virou um prédio inteiro no centro velho da cidade. Psicólogas, advogados, voluntários, doações. Mulheres que antes viviam com medo, agora falavam no microfone, contavam sua verdade e olhavam nos olhos de quem sempre passou reto. Cida se aposentou da lida, virou símbolo. Não gostava do termo heroína. Preferia dizer que era teimosa, e era mesmo. Toda segunda-feira fazia questão de sentar na porta da fundação com uma garrafinha de café e ver o movimento. É muito louco, né? Dizia ela. As mesmas mãos que cataram lixo hoje plantam dignidade. Roberto continuava firme, advogando de graça para casos de adoção forçada. Recusava prêmios, recusava manchetes, mas aceitava abraços. E olha, recebia muitos. Uma tarde, Cida levou ele até uma praça, uma antiga onde ela dizia ter dormido por muitos anos. O banco ainda estava lá, o chão rachado, o poste torto, mas os dois, de mãos dadas, pareciam reis diante do trono da memória. Foi aqui que sonhei que você vinha me buscar, diz ela. E eu vim. Demorou, mas veio. É que a vida me deu o GPS errado. Ela riu. Sentaram no banco. Silêncio bom. Vento leve. O menino passou correndo, sorrindo, vendendo doces. Vai um bombom, moço? Roberto comprou 2. Deu um para a mãe, mordeu o outro. Depois olhou o garoto e disse: Estuda, viu? Teu futuro vale mais do que o troco. Sim, senhor, respondeu ele, com um sorriso que lembrava de Roberto aos 12 anos. Cida observou, depois murmurou. Tem coisa que a gente não entende na hora, só depois. Tipo o quê? Tipo o porquê da vida ter doído tanto. Era para deixar a gente forte o bastante para mudar a dor dos outros. O céu começou a escurecer, mas os dois continuaram ali, sem pressa. A cidade, pela primeira vez, parecia caber na história deles. Porque naquele banco de praça não tinha mais órfão, nem mendiga, só mãe e filho, inteiros. Tem lugar que não aparece em mapa nenhum, mas mora na alma de quem passou por lá. E para Roberto, o orfanato São Joaquim era esse lugar. O ninho do esquecimento, o berço do silêncio. Ele voltou lá, não como órfão, mas como homem feito, advogado, filho de Cida, coração cicatrizado, mas não anestesiado. O portão ainda era de ferro enferrujado, a entrada a mesma, mas a placa tinha caído, e o mato subia pelos muros como se tentasse cobrir as feridas da infância. Aqui era meu quarto, disse ele apontando para o segundo andar. Dividia com outros 5. A gente dormia em belique, sem colchão. Levava na mão um envelope. Dentro, o projeto de transformação daquele prédio abandonado em uma escola comunitária para crianças em situação de vulnerabilidade. Nome escolhido: Escola Popular Maria Aparecida Alves. Sim, o nome da mãe que o mundo tentou apagar. Entrou com a engenheira, mostrou a estrutura, os corredores, e em cada sala disse o que sonhava ali: biblioteca, brinquedoteca, laboratório de arte. Essa aqui vai ser a sala do silêncio,
onde nenhuma criança será interrompida quando quiser contar sua história. Ela sorriu. Bonito isso, doutor. Bonito é saber que aqui, onde me calaram, vai nascer a voz de um monte de criança invisível. Do lado de fora, um grupo de mães da comunidade estava esperando. Sabiam quem ele era, mas não pediam foto. Pediam conselho, ajuda, direção. E ele dava, porque agora Roberto era isso. Bússola para os perdidos que, como ele, nasceram com um CEP errado. Enquanto os papéis eram assinados, Cida observava de longe. Nunca pensei que o meu nome fosse parar na fachada de uma escola. Seu nome, mãe, é onde essa história começa e é onde ela continua. Ela chorou baixinho. E naquela tarde, entre tijolos quebrados e paredes marcadas por décadas de descaso, nasceu o futuro. Mas ainda faltava uma última coisa. Algo que o tempo não destrói. Uma palavra que, mesmo sussurrada, pode refazer mundos. Perdão. E ele viria de um lugar inesperado. Tem perdão que não é dito. É sentido. E às vezes ele chega tarde, mas chega na hora certa. Uma semana depois da inauguração da escola, Roberto recebeu uma carta. Vinha sem remetente. Papel amarelado, letra trêmula, mas ele reconheceu de longe. Era de Eunice Costa, a mulher que o criou. A que chamou Cida de mendiga e apagou a verdade com o capricho de quem passa cera no chão. Ele respirou fundo, abriu, leu em silêncio, trecho por trecho. Roberto, sei que você nunca mais quis me ver, e eu entendo. Foi covarde, cúmplice. E sim, sabíamos quem você era desde o começo. Sabíamos quem era sua mãe, mas não sabíamos o que você se tornaria. Eu quis te proteger do escândalo, da vergonha, da origem. Fui criada para esconder rachaduras, não para enfrentá-las. E quando percebi que o amor que a gente dava era feito de controle, já era tarde. Mas saiba, eu amei você. Do meu jeito errado, mas amei. E hoje, ao ver quem você se tornou, percebo que não fomos nós que moldamos você. Foi ela, a Cida, a lembrança, a ausência. Ela te deu o coração. E você me ensinou que a verdade dói, mas liberta. Me perdoa se puder. Eunice. Roberto ficou muito tempo olhando para o papel. Não chorou, nem sorriu. Apenas entendeu. Perdão às vezes é isso. Um fio de voz vindo do fundo do poço da alma. Um aceno tardio de quem não soube amar do jeito certo, mas amou como pôde. Naquela mesma noite, ele foi até o quarto de Cida. Ela estava costurando. Um paninho de retalho com linhas coloridas. Coisa de vó. Coisa de alma em paz. Ele disse, olha o que eu ganhei, entregando a carta. Ela leu, em silêncio. Depois levantou os olhos e disse, você vai perdoar? Acho que sim. Porque se a gente não perdoa, a gente carrega junto. E eu já carreguei peso demais nessa vida. Ela assentiu, com orgulho. Então tá feito. Perdão dado. Lá fora começava a chover. Mas era chuva mansa, quente, daquelas que lavam sem machucar. E naquela noite, pela primeira vez, Roberto dormiu inteiro. Sem perguntas, sem raiva, sem buraco no peito. Dormiu sabendo quem era.
filho de Cida. Homem de verdade. Nome limpo. História limpa. E se você chegou até aqui, meu querido, lembra sempre disso. Tem gente que o mundo joga fora, mas tem alma que nem o tempo, nem a mentira, nem o abandono conseguem apagar. Porque, como eu sempre digo, tem quem nasce invisível, mas ninguém nasceu para viver apagado. E aí, meu filho, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô Rico.